É um tempo muito especial, em que nós vamos meditar nas Escrituras, e eu quero convidar você, se você tiver uma Bíblia perto de você agora, ou então no seu aplicativo de celular, nós vamos refletir na palavra do Senhor. Na carta de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versos 10 ao verso 18. Segunda carta, ou segunda Pedro, capítulo 3, versos 10 ao 18. Eu quero ler esse texto com você, mas antes, vamos orar. Senhor, diante da Tua presença, mais uma vez nós estamos aqui em oração, clamando pela Sua misericórdia. O Senhor sabe, melhor do que ninguém, como está o coração de cada pessoa que nos assiste agora neste momento. Talvez esteja preocupado, tenso, nervoso, com alguma situação para resolver. E eu peço, Senhor, que o Senhor acalme, aquiete esse coração e prepare o coração como se fosse um solo, para que a semente possa ser plantada e frutificar. Em nome de Jesus. Amém. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versos 10 ao verso 18. O tema de hoje é como terminar bem. Como terminar bem. E nós vamos basear a nossa reflexão de hoje na carta de Pedro, na segunda carta, como eu disse, no capítulo 3, versos 10 ao 18. As Escrituras dizem assim: visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, aonde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Como eu disse, o tema de hoje é como terminar bem. E eu pensando nisto, nesse tema, eu fiquei pensando, há 4 formas de nós vivermos neste mundo. Nós tem aqueles que começam mal e terminam mal, tem aqueles que começam mal e terminam bem, tem aqueles que começam bem e terminam mal, e tem aqueles que começam bem e terminam bem. Quem dera fôssemos esses, né? Que começássemos bem a nossa vida com Deus, né? Não estou falando da questão financeira, de sucesso do ponto de vista econômico, mas estou falando no sentido bem de ter uma vida com Deus. Então tem essas 4 formas que as pessoas vivem. Aqueles que começam mal e terminam mal, como aquele ladrão que estava de um dos lados de Cristo. Ele começou mal sua vida, teve uma vida desvairada, de roubo, de crimes, e quando estava na cruz, ele teve a oportunidade de terminar bem, ele começou a criticar Jesus, e a desafiar Jesus, e a gente percebe que ele não se arrepende e termina mal. Judas também, né? Começou mal,
e terminou mal. Por outro lado, tem aqueles que começam mal e terminam bem. O outro ladrão do lado da cruz de Cristo, ele começou mal, na mesma vida de crimes, porque provavelmente as pessoas que eram condenadas à morte eram condenadas por conta de crimes hediondos. Então ele foi um criminoso grave, de situações muito complicadas. Mas ele, ao contrário do outro, ele começou mal a vida, mas no final da sua vida, ele se arrepende e termina bem. Tem aqueles que começam mal também, como eu já disse, Mateus, Abraão começaram mal, Paulo, Pedro começaram mal, longe de Deus. O próprio Zaqueu, o próprio Mateus começaram mal, mas quando se encontraram com Deus, Abraão, por exemplo, vivia num povo que nem cria em Deus, tinha vários deuses, e de repente Deus chama Abraão, e ele começou mal, mas depois Deus leva ele para um momento, ele termina bem. Paulo perseguia os cristãos, e Deus então muda a vida dele, ele termina a vida bem. Leia lá 2 Timóteo, as últimas palavras de Paulo. Zaqueu era um homem que explorava o povo, e de repente ele se encontra com Jesus, e começou mal e termina bem. Mas há aqueles, infelizmente, que começam bem e terminam mal. Um deles, podíamos citar vários, Saul. Deus escolhe Saul para ser rei, e de repente Saul começa bem, e ele começa a se envolver com situações difíceis, e ele acaba se suicidando, termina mal. Como o próprio Satanás, né? Começa bem, no céu, e de repente se revolta contra Deus, e a gente sabe o fim dele, né? Destruição, condenação. Mas tem aqueles, meus irmãos, minhas irmãs, que começam bem e terminam bem. José, Samuel, Moisés, Daniel, apesar das dificuldades durante a vida, eles começaram bem e terminaram bem. Mas meu desafio para você e para mim mesmo mesmo que você tenha começado a sua vida mal, mesmo que o seu histórico passado não seja dos melhores, ou bem complicado, talvez você ainda não se perdoa, meu desejo, ou mesmo que você tenha iniciado a sua vida bem, o meu desejo e o mais importante de tudo isso é que daqui para frente, a gente termine bem, a gente caminhe bem, e conclua a nossa vida bem, conforme Deus espera de nós. A Bíblia diz que Deus tem pensamentos muito bons a nosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para nos fazer prosperar, não no sentido financeiro, mas prosperar numa vida com Ele, de vitórias, de vida abundante. E eu quero pensar agora em Pedro. Pedro foi um homem que começou a vida mal, ele não conhecia Deus, ele estava distante de Deus, e nós conhecemos muito a história de Pedro, né? O apóstolo Pedro fazia parte do grupo, depois que ele conheceu Jesus, ele fazia parte do grupo mais próximo de Jesus. Jesus tinha muitos discípulos, desses muitos ele tinha 70 mais próximos, dos 70 ele tinha 12 mais próximos, e dos 12 ele tinha 5 mais próximos, e dos 5 ele tinha 3 mais próximos. E Pedro fazia parte desses 3 mais próximos. Pedro então estava dentro do grupo mais restrito de amizade com Jesus, juntamente com Tiago e João. Até tem uma canção antiga de criança, Pedro, Tiago e João no barquinho, né? Pedro foi um dos mais destacados obreiros dos evangelhos de todos os tempos. O lugar de destaque de Pedro sempre aparece nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, quando lista os 12 apóstolos, o primeiro nome que aparece é o de Pedro. Mas Pedro também era um homem muito imprevisível. Ao mesmo tempo que ele era corajoso a andar sobre as águas, e ao enfrentar aquele soldado quando Jesus foi preso, ao mesmo tempo depois ele nega Jesus 3 vezes. Segundo um escritor, um teólogo, ele disse assim que Pedro possui uma rara combinação de coragem e covardia. Pedro alternava, como diz o escritor, momentos de grande força e lamentável instabilidade. Jesus dirigiu-se mais a ele do que a qualquer outro dos seus seguidores, tanto em louvor como em repreensão. Nenhum outro discípulo foi tão diretamente admoestado por Deus ou por Jesus, e nenhum deles jamais ousou advertir seu próprio mestre como Pedro. Pedro dava bronca em Jesus, né? De forma errada, mas ele conversava sério com Deus, com Jesus.
Pedro, ele falava, ele expunha o seu coração. Pedro conheceu a Jesus através do seu irmão André. Foi André quem levou Pedro a conhecer Jesus, como está registrado em João capítulo 1, verso 41 e 42. E num segundo momento, eles se encontraram novamente com Jesus de uma forma que foi definitiva para a decisão de Pedro de seguir a Jesus. Quando Pedro estava lá, e isso é registrado em Lucas capítulo 5, verso 1 a 11, Pedro tinha passado a noite tentando pescar com seus amigos e não tinha pescado nada. Em algumas Bíblias, essa parte da Bíblia está escrito como a pesca maravilhosa. E Pedro então está ali lavando as suas redes, e de repente Jesus chega e fala para Pedro parar tudo aquilo e colocar o barco um pouco mais dentro da água, na beira da água, porque a multidão estava alvoroçada querendo tocar em Jesus. E Jesus então fala alguns ensinamentos, e depois que ele termina tudo isto, ele fala: Pedro, jogue as redes em tal lugar. Pedro olha para Jesus e fala: Jesus, mas eu passei a noite inteira tentando pescar, como se ele dissesse: eu sou pescador profissional, é a minha profissão, e eu não consegui pegar peixe. Mas é interessante que ele não para nisso, mas ele diz assim: mas sob a tua palavra, Jesus, eu vou lançar as redes. E Pedro então lança as redes, e ele pesca tanto peixe que ele precisa de ajuda para recolher as redes, porque o barco estava quase tombando de tanto peixe. E o interessante é que depois que ele vê tudo isso, ele se humilha diante de Jesus, e Jesus fala para ele: a partir de agora você será pescador de homens. E Pedro então, o texto registra que ele deixa tudo e segue a Jesus, ele e seus amigos. Interessante isso. Ali foi um divisor de águas na vida de Pedro. Depois do maior sucesso profissional de Pedro, Pedro deixa tudo e segue a Jesus. Aquela farta pescaria que precedeu o chamado de Pedro tornou-se como uma profecia do futuro ministério de Pedro, de ser um dos pescadores de homens. E ele foi um dos maiores pescadores de homens. Quando ele pregou lá em Atos capítulo 2, que está registrado, 3.000 pessoas se converteram a Cristo. Pedro esteve ao lado de Jesus nos momentos mais importantes do ministério de Jesus aqui. Como poucos, Pedro viu algumas coisas que os outros não viram, porque ele fazia parte do grupo mais próximo. Por exemplo, apenas ele, Tiago e João estavam com Jesus quando a filha de Jairo ressuscitou. Ele viu a filha de Jairo morta voltar à vida. Ele viu também como, apenas com Tiago e João também, Jesus ser transfigurado no monte, e lá ele viu Jesus conversando com Moisés e Elias. Ele viu Jesus também chorando, suando sangue no Getsêmani, e em alguns momentos ele dormiu de cansaço. Ele presenciou tudo o que Jesus fazia e dizia. Ele mesmo registra, nessa carta que você leu, só que no capítulo 1, 2 Pedro capítulo 1, verso 16 e 18, que ele mesmo com os próprios olhos viu, e foi testemunha ocular da majestade de Jesus. Na casa de Pedro foi realizado um dos primeiros milagres de Jesus. Ele curou a sogra de Pedro. Há quem diga que por isso que Pedro negou Jesus 3 vezes. É lógico que é uma brincadeira. Embora Pedro fosse contraditório em muitas ocasiões, ele era sobretudo entusiasmado com o seu ministério. Pedro foi o único, presta atenção nisso, Pedro foi o único de todos os homens desse planeta que andou sobre as águas. Fora Jesus, ele foi o único que andou sobre as águas. Apesar que depois ele ficou com medo, mas ele teve coragem de descer do barco. Mas Pedro, num momento também, Jesus dá um discurso muito duro para os seus discípulos, e muitos dos discípulos abandonam Jesus, porque Jesus falou: vocês querem me seguir? Mas o negócio não é fácil, eu não tenho onde dormir, passo dificuldades, vocês querem me seguir? E Pedro ouve tudo aquilo, e quando os 12 restantes foram indagados, Jesus olha para os 12 discípulos, depois de muitos deixarem, e fala:
Vocês querem me seguir? E Pedro, consciente da autoridade de Jesus, ele diz assim: Senhor, para quem nós vamos? Para quem nós iremos? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Mas depois a história começa a caminhar e Pedro, então, nós vemos Pedro negando Jesus 3 vezes antes do galo cantar. E quando ele nega pela 3ª vez, ele olha aquele olhar amoroso de Jesus. E aquele olhar penetra o seu coração e ele, arrependido, foge, chorando amargamente. Jesus ressuscita e Jesus então aparece para ele e para os outros discípulos e restaura Pedro em João capítulo 21. E nós vemos em seguida Pedro sendo cheio do Espírito Santo em Atos 2, e ele proclama a palavra e 3.000 pessoas se convertem e realiza muitos milagres. E após todas essas experiências de Pedro, Pedro faz seu ministério, vivencia toda a sua caminhada ministerial, foi líder da igreja em Jerusalém, iniciou a evangelização dos gentios, que depois foi repassada para o apóstolo Paulo. E depois dessa caminhada toda de vida, depois de 30 e tantos anos de ministério, ele está lá perto dos 70 anos, e ele escreve então essa carta que você tem na mão. Pedro escreve essa carta 30 ou 40 anos depois que Jesus subiu aos céus. Foram 30, 40 anos de ministério frutífero. Pedro está aqui perto da morte. Após todas essas experiências que Pedro vivenciou durante toda a sua caminhada, ele chega ao final da sua vida e o que nós presenciamos são as últimas palavras escritas por Pedro. Esse texto que nós lemos são as últimas palavras registradas pelo apóstolo Pedro. Eu valorizo muito e eu procuro muito por conhecer as últimas palavras das pessoas, o que elas disseram perto da morte. E aqui está um registro de que Pedro registrou ou escreveu perto da sua morte. Pedro foi escrita por volta de, segundo Pedro, essa carta que você tem aberta, ela foi escrita perto da morte de Pedro, provavelmente 1 ano ou no mesmo ano em que Pedro foi morto e crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se achava digno de ser crucificado como Jesus. Isso fica muito claro quando você lê a mesma carta lá no capítulo 1, do verso 12 ao 15, ele diz assim: por isso sempre terei cuidado de lembrar-lhes essas coisas, se bem que vocês já sabem, e estão solidamente firmados na verdade que receberam. Considero importante, enquanto estiver nesse tabernáculo desse corpo, ou no tabernáculo desse corpo, despertar a memória de vocês. Eu me empenharei para que também depois da minha partida, ou seja, depois que ele morrer, vocês sejam sempre capazes de lembrar-se dessas coisas. Portanto, o que você está lendo aí hoje no capítulo 3, que nós iniciamos o texto, no capítulo 3 de 2 Pedro, são as últimas palavras que Pedro registrou, antes dele ser martirizado, como eu disse agora há pouco, numa cruz de ponta cabeça, ou de cabeça para baixo, porque ele não se achava digno de ser crucificado como seu mestre. E aqui, foi apenas uma introdução, a gente começa a perceber como estava o coração de Pedro no final da sua vida. Que lições que nós podemos tirar desse apóstolo para as nossas vidas, para a nossa caminhada daqui para frente? Eu não sei, eu e você não sabemos quanto nós temos de vida, mas o que nós sabemos é que o passado já foi, e o que nós temos é o hoje. Então, como é que nós podemos, daqui para frente, se começamos mal, terminarmos bem daqui para frente, ou se começamos bem, continuarmos bem, nos encontrarmos com Deus, prontos, preparados? O que essas palavras de Pedro têm a nos ensinar para que a gente possa terminar nossa caminhada nesta vida bem? Como eu disse, como terminar bem? Vamos olhar para a vida de Pedro? Eu tenho algumas lições que agora eu acredito que eu vou ser mais breve do que a própria introdução. Que lições Pedro tem para nós, para que a gente possa terminar bem? O que Pedro nos ensina para que eu e você
possamos terminar bem essa caminhada nessa vida. Primeira lição, está no capítulo 3, versos 11 ao 13. Capítulo 3, de 11 a 13, nós vemos que Pedro chega ao final da sua vida sem apegos. Pedro chega ao final da sua vida sem estar apegado a nada aqui. Se você observar o texto, vou ler novamente, versos 11 a 13 do capítulo 3 diz assim: visto que tudo será desfeito, olha só, ele falando, tudo isso vai ser desfeito. Que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Olha que lindo que ele fala aqui no verso 13. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Pedro termina a sua vida, ou chega ao final da sua vida, sem estar apegado a essa vida. E é importante nós observarmos uma coisa interessante aqui. Pedro entende muito bem a diferença entre herança e legado. A herança muitas vezes divide. O legado, ele agrega. Pedro está aqui deixando um legado para nós, queridos. Um legado, uma marca. A herança, depois de algum tempo, ela acaba. Há quem diga que depois de 50 anos da nossa morte, ninguém mais vai se lembrar da gente se a gente não deixou um legado. Hoje nós estamos lendo, Marcos, Márcio, Guilherme, vocês que nos assistem presencialmente e você que nos assiste. Hoje nós estamos vendo alguém que deixou um legado. 2000 anos depois, você está lendo uma carta escrita por um homem. Por quê? Porque ele deixou um legado. Porque ele teve uma vida sem apegos aqui, sem apegos às coisas efêmeras, passageiras. Ele entendia e pensava nas coisas do alto. Ele via a vida sob uma perspectiva eterna. Ele sabia que tudo aqui era passageiro. Então a primeira lição que Pedro nos dá é: chegue ao final da sua vida sem apegos. Não se apegue a nada daqui. A vida é tão passageira. Se apegue às coisas eternas, às coisas do alto, que não passam, que não se acabam. Tudo aqui passa. E nós voamos, como diz as Escrituras. Nós somos como um sopro. Se apegue em Deus. Viva uma vida, ou chegue ao final, ou daqui para frente, viva uma vida sem apegos. Como Pedro nos ensina. Segunda lição. Pedro chega ao final da sua vida sem máscaras. Sem máscaras. O verso 14 diz assim: portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele. Olha o que diz lá: por Ele como? Em paz, imaculados e inculpáveis. Em paz, imaculados e inculpáveis. Pedro chega ao final da sua vida sem máscaras, e ele fala para as pessoas que o leem, para quem ele escreveu, para que as pessoas se empenhem para serem encontradas por Cristo, em paz, imaculadas e inculpáveis, ou seja, numa outra tradução, em paz, sem culpa, sem mancha diante de Deus. Pedro era aquela pessoa sem máscara. Pedro não era hipócrita. Pedro vivia o que ele pregava. Pedro vivia uma vida, estava ao final da sua vida em paz, sem máculas, sem culpa, sem mancha, irrepreensível, inculpável diante de Deus, porque ele estava resolvido no seu coração. Como está seu coração? Será que você está em paz, sem mácula, inculpável diante de Deus e dos homens? Eu fiquei pensando nisto, e é um desafio para mim e para você que me assiste, refletirmos na nossa vida. Pedro chega ao final da sua vida, como eu disse no início, sem apego, sem se apegar a nada. Pedro chega ao final da sua vida sem máscaras, vivendo uma vida autêntica, sincera, clara,
diante de Deus e das pessoas. Ele sabia em quem ele cria e sabia para onde ele ia. Estava aguardando a volta, ou a ida, ou o encontro com o seu mestre. Mas Pedro também nos dá uma terceira lição. E a terceira lição nos diz que Pedro chega ao final da sua vida sem ciúmes. Sem ciúmes. Poderia colocar sem inveja. Olha o que diz o verso 15. O verso 15 diz assim: tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele cita Paulo, e ele fala assim: o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu. Pedro reconhece que Paulo era um homem culto, sábio. Pedro entendia a posição de cada um no reino de Deus. Pedro entendia que ele não era tão culto como Paulo. Mas, por outro lado, ele não tinha inveja nem ciúmes de Paulo. Pedro não tinha ciúmes de Paulo. Ele compartilhava os conhecimentos de Paulo e reconhecia Paulo como apóstolo, mesmo sendo Paulo chamado por Jesus muito depois, ou depois. Depois. Pedro não tinha ciúmes de Paulo, embora ele percebesse que Paulo tinha um ministério que estava crescente. No final da vida, Pedro entende que ambos faziam parte do mesmo reino, serviam o mesmo Senhor. Pedro estava muito bem resolvido no seu coração com relação a Paulo. Ele entendia qual era o seu papel e entendia qual era o papel de Paulo. Ele sabia diferenciar as coisas. Ele não tinha ressentimentos, ele não tinha ciúmes, estava resolvido no seu coração. Quarta lição: Pedro chega ao final da sua vida sem ressentimentos. Sem ressentimentos. Olha o que o texto diz no verso 16 sobre Paulo. Olha o que Pedro escreve sobre Paulo. Olha o que diz lá. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas, as cartas de Paulo, contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Talvez você não saiba, você que me assiste, mas Paulo e Pedro tiveram um desentendimento. No meio da caminhada cristã, eles tiveram um desentendimento. Houve um entrevero entre os dois, que foi registrado por Paulo em Gálatas, capítulo 2, verso 11 ao 16. E eu quero ler com você para você entender por que Pedro termina sem ressentimento. Porque ele teria todos os motivos para estar ressentido com Paulo. Olha só o que aconteceu entre os dois. Paulo registra em Gálatas 2, de 11 a 16. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face, por sua atitude condenável, pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, Paulo dizendo, declarei a Pedro, diante de todos, olha só o que Pedro enfrentou. Paulo olha para Pedro e diz, você é judeu, mas vive como gentil e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Nós, judeus de nascimento e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Pedro foi confrontado por Paulo na frente de muitas pessoas. Ele teria motivos para estar nesse momento ressentido com Paulo. Mas Pedro termina a sua vida com o coração resolvido. Pedro teve um sério desentendimento, como eu disse,
com Paulo. Ele foi exposto por Paulo diante de muitas pessoas que estavam presentes, inclusive por Barnabé. Mas ao final da sua vida, a gente percebe que o coração dele está resolvido. E ele conclui a sua vida sem ressentimentos. Para que gastar tempo, meu irmão, minha irmã, ressentido no seu coração, deixando a amargura tomar o seu coração, destruir a sua saúde, tirar a sua paz? Faça como Pedro. Fique sem ressentimentos, resolva hoje mesmo. Se você tem algum ressentimento, peça a Deus forças. Se é por falta de perdão de alguém, libere o perdão para essa pessoa. Fale com essa pessoa. Pastor, mas eu não posso ir fisicamente. Você tem aplicativos no celular, você tem o telefone, você pode ligar, você pode mandar uma mensagem, você pode conversar com as pessoas olho a olho, pelo menos no vídeo. É possível, resolva, não deixe para depois, o que você pode fazer agora. O dia que você tem é hoje. É o presente que você tem, é o presente de hoje. É hoje, é agora. Conclua a sua vida, ou daqui para frente, viva uma vida sem ressentimentos. E Pedro termina a sua carta com a quinta lição. Pedro chega ao final da sua vida, olha só que lindo isso me chama muita atenção também. Pedro chega ao final da sua vida sem medo de crescer. Sem medo de crescer. Se você observar o verso 18, você vai ver o que ele diz para as pessoas que estão lendo a sua carta. Olha o que ele diz: cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. E eu termino dizendo para você uma coisa: nunca é tarde para começar, para aprender, para crescer. Não importa o momento da sua vida, qual a sua idade, sempre há tempo de aprender mais coisas. Paulo também nos ensina isso. Quando você observa em 2 Timóteo 4,13, são as últimas palavras de Paulo. E Paulo diz assim: traga os meus livros, especialmente os pergaminhos. Paulo estava nos últimos dias de vida e ele queria aprender mais de Deus. Queria ler mais a palavra. Na época não tinha uma Bíblia como a nossa. Eram os pergaminhos, eram os livros diferentes dos nossos. Mas Paulo termina a sua vida também querendo aprender mais. Homens que queriam aprender até os últimos instantes da sua vida, eles tinham um coração ensinável. Isso é uma lição para nós. Você e eu nunca vamos saber tudo. Sempre tem coisa para aprender. A gente tem que ter o coração ensinável. Esses homens entendiam que sempre tinham algo a mais para aprender. Tanto que Paulo também, na sua última carta, no último capítulo, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7, diz, Paulo termina a sua vida dizendo: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Pedro termina a sua carta um pouco diferente, mas também com esse coração exultoso e pronto para o encontro com Jesus. Ele diz assim, como eu disse: cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. William Shakespeare, ele diz uma frase que eu fiz questão de anotar. Ele diz assim, ele escreveu isso: tudo vai bem quando termina bem. Tudo vai bem quando termina bem. Tudo vai bem quando termina bem. E eu anoto mais duas palavras finais de outros personagens da história que me marcaram muito. No final da sua vida, Josué disse assim: eis que já hoje sigo pelo caminho de todos os da terra. E vós bem sabeis, de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, que nenhuma só promessa caiu de todas as boas obras que falou de vós o Senhor, vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. Josué termina consciente que Deus foi fiel com ele em todas as promessas.
Uma outra história muito interessante foi de Bonhoeffer. Bonhoeffer foi um alemão cristão que foi martirizado pelo nazismo. E as últimas palavras de Bonhoeffer foram as seguintes, foram registradas por um médico que estava lá. Ele disse assim: este é o fim. Para mim, é o princípio da vida. Essas foram as últimas palavras de Bonhoeffer no dia 9 de abril de 1945. Ele foi um teólogo, foi um pastor, foi um profeta da sua época, e ele foi enforcado por ordem de Hitler. O médico do local, olha que lindo isso, o médico do local que deveria atestar a morte de Bonhoeffer, ele escreveu assim, abre aspas, narrando: ele se ajoelhou e orou antes de subir nu, mas valente e sereno, as escadas do cadafalso. Nos meus 50 anos de medicina, nunca vi morrer um homem tão entregue à vontade de Deus. Tudo vai bem quando termina bem. É hora de eu e você pensarmos a respeito das nossas vidas, de como nós temos vivido, como nós aprendemos com Pedro. Nós precisamos chegar ao final da vida, ou daqui para frente, viver daqui para frente. Talvez você tenha muitos anos de vida, espero que sim, eu também. Mas daqui para frente, vamos viver sem apegos, vamos viver sem máscaras, vamos viver sem ciúmes, sem mágoas, vamos viver sem ressentimentos, vamos viver sem medo de crescer, sempre disposto a aprender mais, sempre tem algo novo para aprender, sempre entregue na presença do Senhor. Eu quero orar com você, eu quero orar, e eu quero que você reflita sobre isso. Como você está vivendo? Como você está vivendo? Mude a perspectiva. Se você não começou bem, começou mal a sua vida, daqui para frente, vamos terminar bem, vamos viver uma segunda parte da nossa vida bem, vamos concluir a nossa vida muito bem, com Deus, entregue, sem apego, sem ressentimentos, sem medo de crescer, sem máscaras. Vamos ser homens e mulheres entregues nas mãos do Senhor. Feche os seus olhos. Senhor, Tu és Deus, Tu conheces o coração desses que nos assistem agora. Tu sabes como cada um desses viveu a sua vida. Talvez começaram a vida de uma forma tão complicada, tiveram um histórico difícil, talvez familiar, dificuldades no lar, na família, talvez falta de pai na família, talvez um pai agressivo, ou talvez sem pais. Ó Deus, o Senhor sabe a história de cada um. Talvez a vida começou de uma forma difícil, mas ó Deus, dá um novo começo, ou um recomeço para a vida desses que nos assistem. Ó Deus, ajuda essa pessoa que não consegue largar o seu ressentimento, se desvincular dessa mágoa. Liberta. Essa pessoa que não tem conseguido viver quem ela é, mas tem vivido uma vida para agradar os outros, com máscaras, ou seja, ela é infeliz porque ela vive para agradar os outros. Que ela possa entender, Senhor, que ela deve viver para agradar apenas uma pessoa, que é o Senhor. Ajuda essa pessoa que nos assiste, que está extremamente apegada a todas as coisas desse mundo, às finanças, às riquezas, aos bens desse mundo, que todos vão passar. Ajuda essas pessoas a estarem desapegadas a tudo isso e a estarem apegados no que é eterno. Ó Deus, tem misericórdia. Ajuda essa pessoa que acha que sabe tudo. Trabalha, Senhor, cura, para que ela possa ter um coração ensinável, pronto, disposto a obedecer, disposto a aprender. Ó Deus, porque nós queremos daqui para frente viver uma vida que agrada ao Senhor, viver essa outra parte da nossa vida daqui para frente e concluir a nossa vida bem, em nome de Jesus, amém.